Doutor, boa noite. Boa Prazer noite. tê-lo aqui de novo hoje para nós conversarmos. Eu convidei o doutor para nós batermos esse papo porque muitas pessoas entraram em contato conosco a respeito desse assunto. Eu já entrevistei um colega nosso, inclusive, sobre essa matéria, mas surgiram muitas perguntas e eu quis detalhar mais e nada como o brilhantismo do colega para a gente colocar hoje aqui. Doutor, vamos voltar lá do começo. Imposto de renda pessoa física. Até para nós nos colocarmos bem a respeito dessa matéria. Qual a origem disso, desse nosso debate, desse crédito aí para a gente conversar com as pessoas? Boa noite, obrigado Jorge por mais esse desafio, né, que aceito com muita honra, muita responsabilidade. Bom, a origem, na verdade, desse assunto que está em pauta, que é a ação que se faz na Justiça Federal, buscando excluir do cálculo da ação trabalhista os valores referentes aos juros condenatórios, os juros estipulados pela sentença, que vem a agregar o valor total da ação trabalhista. Falando de um jeito assim simples, aquele cálculo todo que a gente fala da Justiça do Trabalho, que as pessoas já receberam, tem um erro na conta, é isso? No meu entendimento, tem um grande erro na conta, porque sobre o valor da ação é cobrado a alíquota do imposto de renda, que é 27,5%. Nesse cálculo nós temos não só o valor do principal, temos os valores de multa, temos os valores até dos peritos e temos também o valor dos juros da conta. Esse valor que vai para, no caso, o reclamante, geralmente empregado, né? Que vai para ele. Nesse valor dos juros, não poderiam, no meu entendimento, o entendimento de grande parte dos advogados tributaristas e grande parte dos juízes, ministros e embargadores, ele não pode fazer parte da conta que vai ser colocado sob a alíquota do imposto de renda. Eu já tomei a liberdade de conversar sobre isso antes, então o assunto acho que fica mais fácil até para a gente debater. Muitas pessoas nos questionaram a respeito de como é isso. Vamos supor, alguém que tenha tido uma ação qualquer e ganhou lá 10 mil, para nós simplificarmos. Isto tem, então, dentro desse valor que ele recebeu, que já tinha esses descontos todos, alguns valores que nós teríamos que acrescentar como devolução porque foi injustamente, vamos dizer assim, retirado da conta. Sem dúvida. Se ele recebeu 10 mil reais, tem que olhar a conta dele. Porque dentro desse valor tem o valor principal e vamos lembrar que a ação trabalhista é uma ação que leva tempo, é uma ação que sempre tem que ter juro. Porque isso traz a justiça à conta verdadeira. Porque a conta, quando é feita, hoje ela sofre pelo menos o segundo grau, recurso para o Tribunal Geral do Trabalho, e geralmente ela vai mais acima. E isso leva 2, 3, 4, 5 anos. Sabe, eu fico pensando, seguido a gente conversa aqui com os colegas, né, da área do direito, da área da contabilidade e afins, né, para trocar uma ideia a respeito disso. E eu vejo como é comum essa situação de não haver o retorno, das pessoas não buscar, as pessoas reclamarem periodicamente dos custos de tudo, mas também não se preocuparem tanto com isso. Eu falei isso agora pelo seguinte: como é que está esse movimento de buscar esse crédito? O pessoal está buscando mesmo? Ou ainda é muito assim incipiente, tem alguns só fazendo? Como é que está a mecânica disso? Como é que hoje o mercado na justiça está recebendo essa demanda aí? Doutor que atua lá. Eu acho que ainda é muito incipiente. Mas eu vejo, é muito incipiente isso. Até porque a gente conversa com as pessoas não conhecem, né, a matéria. É uma matéria que já está julgada, quer dizer, nós só vamos, mas está julgada, mas depende de cada um buscar na justiça isso. Né? Ela não é uma decisão para todos. E claro que não vai ter propaganda para buscar isso. Né? Não, a UAB, nosso código de ética, impede que a gente faça essa propaganda. A União não vai dizer isso também. A União não vai dizer errei no cálculo, venham aqui ver o que aconteceu. Talvez até seja o caso da própria UAB puxar esse debate para a sociedade, para que as pessoas, né, se atenham a esse crédito que é delas. Né? Mas é muito incipiente, com certeza. Acho que deve haver uma conscientização geral ainda das categorias que têm representação classista. Sim, né, os sindicatos atuante, em geral. Né? Sabe, eu estava fazendo aqui uma continha a respeito disso. Deve ser mais ou menos 1.500, 2.000 processos, eu não sei dizer ao certo, isso que entra por vara por ano na Justiça do Trabalho.
Pô, isso daria, tem 30 em Porto Alegre, só em Porto Alegre, isso daria, vamos dizer assim, arredondando 60 mil processos por ano. É um universo muito grande, eu não sei o que representa o número de acordos, o que representa, que é uma exceção, né? Eu não sei, mas ainda assim, fosse quanto fosse o índice de acordos, nós estamos diante de um número muito grande de pessoas com essa diferença. E se isso é incipiente, como é que fica isso? Qual o mecanismo, então, onde as pessoas se cercam da segurança de ter isso aí? Eu sei que eu entrei agora um pouquinho em política aqui, mas... Pois é, não é nem mas questão, me instiguei. É uma questão interessante, né? Depende de analisar economicamente, né? O que é melhor para o país, né? É esse dinheiro lá no cofre público ou esse dinheiro com essas pessoas fazendo girar a economia? Né? Mas é uma questão de natureza econômica. Né? Porque ninguém errou por culpa. Houve, na verdade, um mau entendimento, é isso? Da matéria? Acho que os entendimentos devem evoluir. Devem evoluir. Né? O imposto de renda, ele, como é uma coisa até nova, né? Na verdade, assim, hoje se prolifera mais, felizmente, o imposto de renda, a atuação do imposto de renda, as pessoas estão ganhando um pouco mais. Os processos trabalhistas, todos eles, ou porque o mínimo para atingir a alíquota está baixo, talvez seja isso, né? Mas acredito que não, acredito que esteja circulando na relação de trabalho um pouco mais de valor, um valor um pouco mais alto, um pouco mais de dinheiro, né? Então isso realmente repercute, né? E há uma evolução na compreensão jurídica. Isso é uma questão que fascina, né, no direito, porque a gente pensa efetivamente uma maneira de evoluir o nosso pensamento diariamente, porque a justiça ela deve evoluir com a sociedade. Eu tenho vários amigos contadores e esse tema, depois de eu inclusive já ter entrevistado aqui, eu levei essa ideia para trocar com eles a respeito disso. E parece assim unânime que essa modelagem de valor com esse pagamento que acabou acontecendo a maior, e aliás cálculos muitos deles feitos por eles mesmos, né, pelos próprios contadores, que procede essa situação da diferença. Mas ao mesmo tempo que nós vemos os contadores confirmarem que tem lógica, que realmente houve um pagamento a maior nesses últimos anos sobre reclamatório, eu vejo um movimento pequeno para isso, no que envolve a devolução. Eu tive na Justiça do Trabalho, também não vi isso. Onde isso está acontecendo? As pessoas que estão procurando isso para entrar, estão partindo da onde? Porque, eu não sei, acho que pela falta de difusão. O que se vê aí? Entidades? Eu acho que os contadores, eles cumprem um papel fundamental. O contador ele tem acesso a esse conhecimento, tendo acesso a esse conhecimento, ele promove o encontro entre essa pessoa e um advogado, ou ele promove o encontro dessa pessoa com o seu próprio advogado trabalhista, e aí se faz as promoções para chegar dentro do direito tributário. Né? O contador cumpre um papel fundamental. Eu acho que o boca a boca, nós estamos na época digital, mas isso tem andado no boca a boca apenas. Doutor Carlos Neto, eu gosto de dizer isso no final, suas conclusões então. O que a gente tem aí para levar de mensagem final a respeito desse assunto do imposto? Bom, existe um direito que está sendo lesado, um direito tranquilamente reconhecível na justiça, e eu gostaria que todas as pessoas buscassem esse crédito e fizessem a nossa economia funcionar de baixo para cima. Dr. Carlos Francisco Pereira Neto, mais uma vez uma honra tê-lo aqui. Eu vou convidar outras vezes, né, doutor? Gosto de lhe ouvir falar sobre direito, né? Dr. Carlos Francisco Pereira Neto, então, veio hoje a brilhantar aqui o nosso almanaque jurídico. E quero agradecer a nossa audiência e nos encontramos no nosso próximo programa. Uma boa noite.